E Lula disse nesta quinta-feira que uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, em Brasília, depois dos ataques de 8 de janeiro, resultariam num golpe de Estado. Por isso, a preferência foi por uma intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Se eu tivesse feito GLO, eu teria assumido a responsabilidade de abandonar a minha responsabilidade. Aí sim estaria acontecendo o golpe que as pessoas queriam. O Lula deixa de ser governo para que algum general assuma o governo. Não, quem quiser assumir o governo disputa a eleição e ganha. É por isso que eu não fiz GLO. Porque nós tínhamos que fazer a intervenção na polícia do DF, porque ela é responsável pela segurança do DF. E sabe quem paga eles? Nós. É importante saber que quem paga a polícia do DF é o governo federal. Portanto, o governo federal tem o direito de fazer a intervenção, se somos nós que pagamos o salário e se eles não cumpriram com a função deles. Lula disse ainda que houve conivência com militares do Palácio do Planalto no episódio de domingo, aspas. Teve muita gente conivente, muita gente da Polícia Militar conivente, teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, fechou aspas. As declarações de Lula foram dadas a jornalistas em um café da manhã no Palácio do Planalto. Mas com você, Kobayashi, fechou dessas explicações do presidente? Podemos, mas infelizmente a gente vê um presidente da República que está no cargo mais alto do executivo do nosso país falando tantas coisas que não encontram amparo nenhum na Constituição Federal. Eu não sei se por falta de assessoria ou se por algum outro interesse, porque quando ele fala a respeito de GLO como se fosse algo muito diferente de uma intervenção federal, parece que falta conhecimento aí. Depois eu quero até ouvir o Mota, que eu acredito que entre nós aqui seja a pessoa que mais tem autoridade para falar a respeito disso, por conta da sua brilhante experiência no Rio de Janeiro, mas a garantia de lei e ordem é uma espécie de intervenção federal, justamente porque as Forças Armadas estão vinculadas ao governo federal e o próprio artigo que trata disso na Constituição diz que o presidente da República é o comandante maior das Forças Armadas. Então, quando há uma intervenção, há a opção do governo federal de que essa intervenção seja ou militar, por conta da previsão constitucional, ou civil, como optou por fazer o governo federal. No caso, nomeou um interventor que não é das Forças Armadas, não é oficial das Forças Armadas, é um civil. Mas isso está no campo da conveniência do governante. Ele poderia, sim, se achasse necessário, estabelecer uma intervenção com GLO e continuaria, sim, no comando de todos os trabalhos, justamente porque é comandante, o presidente da República, o comandante máximo das Forças Armadas. Mostra um completo desconhecimento a todas as pessoas que o ouvem, mas faz isso com um discurso muito bem elaborado, com o seu talento de retórica, né, que algum desavisado pode até acreditar no que ele está falando. E por fim, né, ele fala que o governo federal paga o salário do policial do Distrito Federal. Gente, o governo federal paga o salário dos servidores do Distrito Federal porque o distrito é federal. Apesar de ser um ente separado na configuração inicial da federação, o distrito continua federal e isso não tem relevância alguma a esse discurso que foi trazido pelo presidente Lula, Vitor. E você, Mota? Olha, o Kobayashi já deu o recado. E por falar nisso, a retórica era uma das 3 principais disciplinas do currículo da antiguidade, né? Era a leitura escrita e a retórica. A retórica é muito importante. Quem tem uma boa retórica consegue pegar a realidade, consegue pegar a lógica, transformar no que quiser, né? Em relação a essa notícia, eu vou comentar da mesma forma que eu já fiz com outras notícias aqui, como se eu fosse um especialista do Esquadrão Antibombas abrindo um pacote estranho. Eu vou comentar com muito cuidado. Até onde eu sei, né, e aqui tem 3 operadores do direito na nossa bancada hoje, que, por favor, né, tem um conhecimento muito mais vasto do que eu nesse assunto, mas até onde eu sei, uma operação de garantia da lei e da ordem, uma GLO, ela dá às Forças Armadas uma missão específica para restaurar a lei, a ordem e a segurança.
Até onde eu sei, já aconteceram diversas operações de GLO no Brasil, algumas no Rio de Janeiro. Até onde eu sei, todas essas operações são solicitadas pelo mandatário supremo em exercício. Pelo que eu me lembro, pode ser que eu esteja errado, mas eu não me recordo de nenhuma GLO que causou qualquer alteração na distribuição dos poderes da República. Pelo que eu me lembro, quem era presidente antes das GLOs continuou presidente depois. Isso é o que eu me lembro. Pode ser que eu esteja equivocado. Sartori. Olha, o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República. O 142 é natural, já houve, como já disse aí o Mota, já houve a aplicação, foi invocado esse artigo 142 e a aplicação da lei da operação da lei da ordem, da GLO, garantia da lei da ordem, e isso está na lei também complementar 97 e 99, ali no artigo 15, parágrafo 1º, mostra como deve ser usada e como deve se proceder na aplicação e no uso das Forças Armadas. A lei fala desses termos, inclusive, né, no parágrafo 1º, dizendo como devem ser usadas as Forças Armadas, e o presidente é que requisita e que determina, porque ele é o comandante em chefe. E ele não perde absolutamente nenhum poder, ele continua sendo o presidente, continua na sua função e não tem nenhuma restrição ao exercício da presidência da República. Ao contrário, o presidente determina que o Exército vai lá e garanta a lei e a ordem e de acordo com a legislação, de acordo com os termos dos preceitos constitucionais. Agora, optou-se efetivamente pela intervenção, que é era uma medida também adequada diante da gravidade dos fatos, né? Adequada, e o Congresso assim entendeu, pelo artigo 49, inciso 4º, né, garantia da lei da ordem 34, terceiro e 49, 4º, que é a prerrogativa do Senado, do Congresso Nacional, né, e foi aplicado, então, preferiu-se a intervenção. Agora ele está com um discurso político, né, de que ele não usou o Exército, que o Exército seria um golpe. Golpe do quê? Não é golpe nenhum. O presidente simplesmente aplicaria lá a lei, o artigo 15 dessa lei complementar 97 e 99, o 142, e determinaria a garantia da lei e da ordem. É que o Lula, ele é um mestre do discurso. Ele é um homem que ele sabe fazer política e ele sabe como conversar com o pessoal que está efetivamente ligado a ele, com os seus seguidores, né? E ele está fazendo agora um discurso elaborado justamente para granjear ainda maior simpatia, não só aí dos seus seguidores, daqueles que votaram nele, como também querendo mostrar para o mundo externo que realmente ele é um democrata, que ele segue as leis, mas não tem nenhuma diferença. Ele poderia aplicar perfeitamente o 142, aplicar o artigo 15, parágrafo 1º dessa lei complementar 97, e por isso não seria democrático do mesmo jeito, ele não perderia, não haveria nenhuma restrição às funções do presidente da República e ao cargo, nem um menoscabo ao cargo, e absolutamente não haveria nenhuma dificuldade. Agora, ele poderia sozinho, com o presidente, resolver essa situação, preferiu o caminho de passar pelo Congresso, prestigiando o Congresso. Isso também foi inteligente, porque nós vimos aí que ele tem uma inteligência, uma perspicácia que é impressionante. O homem condenado em todas as instâncias, não é? Unanimemente, ele conseguiu reverter tudo isso, graças ao aparelhamento que ele fez quando ele estava ali na presidência da República, o PT todo, o aparelhamento que o PT produziu aí quando estava na presidência da República. Então, eles são hábeis. Enquanto a direita não se organiza, a direita, os conservadores, a direita não se organiza, é desunida. E agora nós vimos nesses fatos aí de domingo que nós estamos vendo que tem gente infiltrada lá, que houve episódios ali bastante duvidosos. Então, é essa a situação. Eles são muito organizados e o Lula sabe fazer, ele realmente domina o métier dele. Essa é a grande verdade. Mas poderia tanto ter aplicado
a garantia da lei e da ordem, como também a intervenção que foi feita pontualmente ali na Secretaria da Segurança Pública, e também na garantia da lei e da ordem seria a mesma coisa, seria intervenção específica, e o presidente não perderia absolutamente nenhum poder. Mas ele passou pelo Congresso, com isso mostra força no Congresso, né? Então a gente tem que ver isso, né? E vamos caminhando. Agora, o receio é grande, porque a gente sabe que todo mundo, todos os condenados, todos aqueles que estavam ali nas barras da justiça, com condenação, estão voltando, né? A gente fica um pouco preocupado com isso, mas sigamos. Você, Pavinato, o que achou dessa fala do presidente? Exatamente. É triste ouvir uma fala como essa, né? E só retomando o final, a fala do doutor Ivan, bom, pode ser que tenha tido infiltrado? Pode, mas não importa. O que a gente tem é uma comprovação de bolsonaristas que foram lá para quebrar. A gente sabe, foram eles mais infiltrados. Não tem problema. Crime é crime, não importa em quem você vota. Não importa se você faz o L, não importa se você faz a arminha. Cometeu crime, meu caro. Cometeu crime, você é criminoso. Ponto. Acabou. Mas isso só vem reforçar. Essa teoria que vem correndo das redes sociais, ditas de direita, de que há fogo vermelho nessa fumaça. Porque ele fala muito nesse discurso, meus queridos, que ele está convencido disso, o Lula está convencido daquilo, e o Lula não pode estar convencido de nada, de absolutamente nada. Quem tem que estar convencido é a Polícia Federal. Depois, quem tem que estar convencido é o Ministério Público para fazer uma denúncia. Depois, quem tem que estar convencido para dar uma sentença é o Judiciário. O Lula é a última pessoa que tem que estar convencida de qualquer coisa, e quando ele diz eu estou convencido, a última coisa que ele mostra que está fazendo é pacificar o país. E se ele diz ele está convencido, isso me leva a dúvidas, Brown. Ele está convencido por quê? Porque ele já sabia que ia acontecer isso? Ele está convencido por quê? Porque ele tinha lido o relatório da BIM, conforme denúncia da Folha de São Paulo, na segunda-feira. Ele está convencido por quê? Porque ele tem mão nessa denúncia que foi feita pelo Estado de São Paulo, na edição impressa de hoje, de que o GSI diminuiu o efetivo para proteger o Palácio do Planalto. Ele está convencido por quê? Porque ele queria mesmo que essa situação chegasse a este ponto para que ele pudesse ter o poder e o palanque que ele tem neste momento. Então, quando um presidente que não deveria dizer eu estou convencido, porque esse não é o papel do executivo, quando ele diz eu estou convencido, ele me abre esse leque de dúvidas. E quando eu não puder mais duvidar, enquanto eu não puder mais dizer o que é o correto, o que é juridicamente válido, eu prefiro não estar mais vivo neste mundo. Este é o primeiro ponto. Quando ele diz que ele não chamou, né, a garantia de lei em ordem para evitar um golpe, isso é uma crítica rasgada às Forças Armadas. Ele está chamando as Forças Armadas de bolsonaristas, ou está dizendo que ele daria às Forças Armadas a chance delas apiarem Lula do poder. Se não foi isso, a única alternativa que resta é: ele não queria que as Forças Armadas tivessem conhecimento dos orçamentos para restauração e reformas de Brasília. Uma ou outra. Porque dentro do espectro da legislação brasileira, não há hipótese de prejuízo ao mandado e à continuidade legítima do pleno governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, quando ele faz isso, ou ele provoca as Forças Armadas, ou ele revela um certo medo de que as Forças Armadas possam ter acesso à extensão do dano que foi realizada, um dano besta, aliás, porque quando você fere um quadro de Cavalcante e deixa um Romero Brito intacto, você mostra o quão estúpido você é.
Mas ele não quer. E isso me reforça a dúvida ainda mais, doutor Ivan e Mota, porque hoje nós vimos a ministra Margarete Menezes, que deu uma coletiva, aliás, ela não deu, ela não sabia o que ela estava fazendo ali. Depois alguns assessores, alguns apaniguados ali falaram alguma coisa, falaram, fomos lá, vimos a extensão do dano, fomos em cada lugar, avaliamos cada coisa, falaram, para no final dizer, nós não temos ainda uma estimativa do prejuízo. Ora, não existe um inventário de bens? Como é que se pode dar publicidade ao dano e não dizer qual é o valor do dano? Isso é incompatível. Ou fizeram algo ou não fizeram nada. Então, para mim, mais parece que ele não quer que olhos externos aos braços do executivo vejam as contas dessa reforma e dessa restauração. E, por fim, é triste constatar que, quando nós ouvimos uma fala como essa, eu chego à seguinte conclusão. Para esse pessoal ligado ao lulopetismo, governo de oposição é golpe. Oposição ao governo é golpe. Mas se dou golpe, não é golpe. Golpe é tudo que vai contra mim, portanto, não tem mais definição. Golpe é tudo que se faz contra mim. Portanto, se golpe é tudo que se faz contra mim, todo mundo está errado, eu sou sempre o certo, eu sou Deus. Isso é um traço de psicopatia, sociopatia, que a gente só vê nos livros de George Orwell, quando ele diz que paz é guerra e liberdade é escravidão. Porque se tudo é golpe, mas o golpe, quando eu faço, não é, eu cheguei aos píncaros da distopia política. Você chamou, Mota? Chamei, Brown. Eu estava aqui aproveitei para fazer uma pesquisa rápida e verifiquei aqui várias notícias dando informações de várias ocasiões em que o governo Dilma Rousseff usou GLOs. Por exemplo, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas e até para proteção de um leilão do pré-sal do Campo de Libra. Inúmeras circunstâncias aqui em que as Forças Armadas foram acionadas para garantir segurança e, até onde a gente se lembra, sem maiores repercussões.